Este vídeo foi gravado para o trabalho da disciplina de Teoria da Computação do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas. Nesse trabalho, nós iremos apresentar as formas normais de Chomsky e de Gray-Barr. Minha equipe é formada por André Ferreira, Isaac Alfredo, eu, João Guilherme e Rodrigo dos Santos. A primeira forma normal que nós vamos apresentar é a forma normal de Chomsky. Para uma gramática livre de contexto se encontrar adequada a esta forma normal, ela deve seguir essas três restrições. O algoritmo para fazer a conversão para esta forma normal é dividido entre três etapas. A primeira etapa delas é a da simplificação da gramática. Para simplificar a gramática, nós iremos realizar três processos. O primeiro deles é a eliminação de produções vazias. Aqui, no primeiro passo, nós iremos adicionar ao conjunto de variáveis todas as variáveis que conseguem derivar algum elemento vazio, ou seja, as variáveis possuem uma transição vazia. Como em nosso exemplo de gramática não existe nenhuma transição vazia, o conjunto de variáveis permanece vazio e nós podemos finalizar a eliminação de produções vazias. O segundo processo para a simplificação de uma gramática é a eliminação de produções unitárias. Primeiramente, para realizar a eliminação das produções unitárias, nós devemos criar fechos para cada uma das variáveis. E o fecho de uma variável é o conjunto de variáveis que podem substituí-la transitivamente. Para o nosso exemplo, nós temos que a variável a consegue substituir a variável s, pois s deriva a variável a. Logo, a variável a estará dentro do fecho de s. E, para o nosso exemplo, o fecho de S é o único fecho não vazio. Assim, como a variável A é a única variável que pertence ao fecho de S, nós iremos substituir o lado direito da transição de A para o lado direito da transição de S, que deriva a variável A de forma unitária. Assim, nós temos como resultado as seguintes transições para a nossa gramática. O último processo para a simplificação da nossa gramática é a eliminação de variáveis inúteis. Para fazer a eliminação de variáveis inúteis, nós temos que seguir duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos considerar todas as variáveis que conseguem gerar terminais de forma diretamente e indiretamente. Para o nosso exemplo, nós temos a variável s, a e b, que conseguem gerar, respectivamente, os terminais azinho, azinho e bzinho. Assim, nós iremos adicionar estas variáveis no nosso conjunto de variáveis. E como, na segunda iteração, nós não tivemos um aumento do conjunto, nós passamos para a etapa 2. Na etapa 2, nós iremos verificar todas as variáveis e todos os terminais que conseguem ser atingidos a partir da variável inicial, que é o s. Assim, para o nosso exemplo a partir de s, nós conseguimos atingir a variável a variável b e através destas variáveis, nós conseguimos atingir os terminais azinho e bzinho. Como todos os elementos, todas as variáveis e todos os terminais foram capturados nas iterações das duas etapas, nós não precisaremos eliminar nenhuma transição da nossa gramática. Assim, ela permanecerá do jeito que está. Olá,
meu nome é André e eu vou continuar a explicação de como nós fazemos para transformar uma gramática em uma gramática seguindo o formalismo de Chomsky, tá bem? É necessário e importante recapitular que para uma gramática fazer parte do formalismo de Chomsky, é necessário que ela siga um determinado padrão de formação nas suas produções. Ou seja, todas as produções de uma gramática, para elas serem, para elas estarem no formalismo normal de Chomsky, elas precisam seguir essas regras aqui, precisam seguir esses formatos aqui, tá bem? Para que a gente possa fazer todo esse processo de transformar uma gramática para uma gramática formal de Chomsky, no formalismo de Chomsky, a gente pode expressar tudo isso através de um algoritmo. Existe um algoritmo que a gente pode utilizar para poder fazer essa conversão. E esse algoritmo tem 3 passos. O primeiro passo é a simplificação da gramática. O segundo é a transformação do lado direito das produções de comprimento maior ou igual a 2. E o terceiro passo é a transformação do lado direito das produções de comprimento maior ou igual a 3 em produções com 2 variáveis. Pode parecer complexo no início, mas eu vou mostrar que é muito simples, na realidade, o processo, quando eu estiver mostrando as fases em si. Muito bem, como o nosso colega anteriormente já explicou como a gente faz esse processo de simplificação de uma determinada gramática, nós já vamos partir aqui com essa gramática já simplificada, tá bom? Essa gramática aqui é a gramática acima, só que simplificada. E agora nós vamos para o passo 2. No passo 2, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos analisar todas as produções dessa gramática já simplificada e vamos analisar aonde o lado direito dela tem comprimento maior que 2. Isso é, onde o lado direito tem mais de 2 símbolos, tá certo? Mais de 2 variáveis, ou mais de 2 terminais, ou combinações entre esses. Então, a gente vai listar. Primeiramente, a gente vai listar todas as produções da gramática. Então, aqui estão todas elas listadas. S, A e B. Muito bem. A partir daqui, nós vamos analisar uma a uma para ver qual delas, à direita, tem comprimento maior ou igual a 2. Então, a gente vai notar que essa AA, ela vai ter comprimento maior ou igual a 2. Se você voltar lá, onde nós definimos quais eram as regras para você compor as produções no formalismo de Chomsky, você vai notar que não é possível, no formalismo de Chomsky, que exista um estado que envie aqui, um estado que faça uma transição para um terminal e um estado. Só é possível um estado que derive 2 terminais ou um estado que derive... Perdão. Só é possível um estado que derive 2 estados ou um estado que derive um terminal. Desse modo, esse azinho, azão, ele não pode existir. E aí o que nós fazemos? Nós utilizamos de um artifício. Nós pegamos, criamos um estado chamado X, a gente coloca o nome que a gente bem entender, e chama esse estado X e faz esse estado X derivar para azinho. Desse modo, nós substituímos aqui. Então a gente vai ter que, se antes S derivava para azinho, azão, agora S vai derivar para xão e azão. Entenderam? E você faz esse processo para as outras coisas. Então, o A, não há necessidade de fazer isso, porque o formalismo de Chomsky, ele aceita que você tenha um estado derivando um terminal. Como aqui também, um estado derivando um terminal.
E a gente faz isso para aqui, a gente faz isso para o A, a gente faz isso para o B. E agora nós atualizamos a nossa gramática com esses novos estados aqui e fazendo, evidentemente, as correções necessárias nesses estados aqui, substituindo esse estado aqui por esse novo estado aqui. E a gente vai ter uma gramática assim. Agora, nós vamos para o próximo passo. No próximo passo, nós vamos fazer quase que a mesma coisa. Só que agora, nós vamos nos ater a todas as produções que tiverem valor à direita maior ou igual a 3. Desse modo, nós vamos expressar todos esses casos que ocorrem aqui. Nesse caso, você vai notar que a única que existe é a S deriva ABA, que é maior do que 3. É a única que vai existir. Então, desse modo, o que nós podemos fazer tranquilamente? Nós podemos pegar esse AB e transformar ele em um estado Z. E nós dizemos que Z deriva AB. Veja, aqui eu tenho um estado derivando dois estados. Está de acordo com Chomsky. Agora, se nós fizermos essa substituição aqui, nós vamos ter que S deriva XA ou B ou ZA. Porque agora eu estou chamando o AB de Z. Então, a gente vai ter ZA. E note que essa produção aqui, ela atende completamente a Chomsky. Nesse caso, foi a única que apareceu com um comprimento maior ou igual a 3. Então, a gente atualiza a gramática, fazendo as modificações necessárias. E a gente vai ter essa gramática aqui. No final de tudo, o que nos resultará é uma gramática que atende ao formalismo de Chomsky com essas características definida por essa tupla e com essa produção aqui. E você pode notar que todas essas produções se adequam perfeitamente àquelas propriedades, aqueles princípios que foram descritos anteriormente para a forma normal de Chomsky, ou seja, tudo aqui está concebido na forma normal de Chomsky. Desse modo, nós podemos classificar essa gramática aqui como uma gramática formalizada por Chomsky. Falar um pouco sobre a forma normal de Grebach. Uma gramática livre de contexto está na forma normal de Grebach, se ela estiver nesse formato aqui, onde no lado esquerdo da produção deve haver apenas uma variável, como toda gramática livre de contexto. E no lado direito, no início, deve ter um terminal seguido por um alfa, onde o alfa é uma palavra de variáveis, que pode ser várias variáveis ou nenhuma variável. Para seguir na forma normal de Grebach, a gente precisa seguir algumas etapas, que são 6. A primeira é a simplificação de gramática e as demais a gente vai ver ao longo do vídeo. A gente começa eliminando produções vazias. Só que ao perceber a nossa gramática, que é essa, a gente percebe que não produz nenhuma vazia. Logo a gente pula espaço. A gente também, depois disso, tem que eliminar as produções unitárias. A gente cria os fechos para cada variável. Só que ao olhar a gente percebe também que os fechos estão vazios, ou seja, não há produções unitárias. E logo após isso, a última forma de simplificação é a eliminação de variáveis inúteis. A gente tem dois algoritmos para excluir e eliminar as variáveis inúteis. O primeiro é essa tabelinha das iterações com as variáveis, onde a gente começa com as variáveis num conjunto vazio. E os terminais também, só que como a gente pode perceber que na nossa gramática não tem terminais e nas demais interações as variáveis não mudam, ou seja, quando as variáveis não mudam é porque já está finalizado e pode passar para o próximo passo. O segundo algoritmo é essa outra tabela, onde funciona da seguinte forma: a gente temos a coluna de variáveis, que dessa vez começa com o Szão, e a gente tem a de terminais, que começa com um conjunto vazio.
O Szão consegue chegar ao Azão. A gente percebe aqui que o Szão, mesmo com um conjunto de terminais vazio, consegue chegar no Azão. E o Szão com Azão consegue chegar no Azinho e no Bzinho. E a gente percebe que na próxima interação não muda. E como não muda, a gente sabe que terminamos por aqui. Olá, meu nome é Zac Alfredo e agora iremos para a segunda etapa para a forma normal de Gribal. Bem, essa etapa consiste em renomear as variáveis em uma ordem crescente. Aqui no nosso exemplo nós temos as variáveis S e A. Nós precisamos renomear elas para que fiquem dessa forma aqui. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos trocar o S por x1 e o A por x2. Na terceira etapa nós temos que, para xr, que gera xs-alfa, nós temos que ter produções em que R é menor ou igual a S. Ou seja, o lado esquerdo da produção deve ter uma variável com valor menor do que o menor ou igual ao primeiro valor da variável da direita da produção. Com isso, nós temos aqui no nosso exemplo que x1, comparando x1 com x2, x1 é menor. Então R é menor que S. E aqui para x2, x2 é igual a x2. Então R é igual a S. Com isso, as produções já estão na forma adequada para que possamos avançar para a próxima etapa. Na nossa quarta etapa, nós precisaremos excluir as recursões à esquerda. Para fazer isso, nós precisamos transformar ela em recursões à direita. E precisaremos de variáveis auxiliares para nos ajudar a fazer isso. Um possível algoritmo para fazer isso é esse aqui. Nós temos essa produção, onde beta fica aqui à direita. Para essa produção, nós temos que, para uma variável qualquer que apresente recursividade à esquerda, notem que aqui é a mesma variável, A e A, onde um alfa é o que fica junto ao A e o beta é o que fica aqui nas outras produções. Nós precisaremos seguir um algoritmo que diz que nós substituiremos tudo isso aqui por beta e a linha, que é a direita dessa produção, e nós faremos uma nova produção, que é a linha, que gera alfa, a linha ou cadeia vazia. Bem, no nosso exemplo, não temos nenhuma recursão aqui nessa primeira produção, mas nós temos aqui na segunda. Aliás, aqui não temos nenhuma recursão à esquerda, temos à direita, mas a direita não é problema. E aqui na nossa segunda produção nós temos a recursão à esquerda e precisamos eliminá-la. Bom, para eliminá-la basta a gente retornar aquele algoritmo e nós temos que o beta ele virar para cá. O que está em vermelho é o que era o beta naquele nosso algoritmo, e aqui é o alfa que vem para cá. Ou seja, essa produção aqui se tornou x2, gera b, x2' e x2' gera x1, x2' ou cadeia vazia, assim como mandava o algoritmo. Feito isso, agora nós temos três produções, x1, x2 e x2'. Nós precisamos que cada uma delas comece com uma terminal para ficar na forma normal de Greibach. Para isso, nós precisaremos alterar essa produção aqui e essa aqui. Como nós podemos ver, essa aqui já começa com uma terminal, então não tem problema algum. Bem, para x1, nós podemos dizer que ele começa com x2. Então, nós precisaremos substituir o lado direito da produção do x2 aqui, já que ele já começa com uma terminal. Então, nós iremos substituir e pronto, agora x1 também começa com uma terminal. E para a nossa segunda produção, que precisamos mudar, x2', nós precisaremos substituir x1 aqui, da mesma maneira como fizemos agora.
Para isso, nós podemos ver que x1 ele pode resultar tanto em bzinho, x2, x1 ou a, ou azinho no caso. Então, nós precisaremos fazer tanto para isso quanto para isso. Aqui nós podemos ver que nós pegamos todo esse lado aqui e colocamos bzinho, x2, x1, x2 e também. E aqui o azinho, x2'. E mantemos a cadeia vazia que estava lá desde o começo. Para o último passo, nós precisaremos fazer com que alfa contenha apenas variáveis. Como nós vimos lá no começo, a fórmula de Gribach diz que temos uma terminal aqui no começo e tudo que vier depois, ou seja, o alfa, deve conter apenas variáveis. Bom, no nosso exemplo, nós podemos perceber que isso já está sendo obedecido, já que essas expressões aqui começam com bzinho, que é uma terminal, e depois aparecem apenas variáveis. Da mesma forma aqui, com azinho, temos uma terminal, nenhuma variável, também é aceitável, e aqui uma terminal e uma variável. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo, desculpe o brilho e até uma próxima.